de um costume que Jesus tinha diante da sua dinâmica ministerial. Em todos os lugares aonde ele transitava na Judéia naqueles dias, ele tinha um lugar de oração. Ele tinha um lugar onde ele se resguardava, onde ele queria ficar a sós com o Pai. Afastava-se dos apóstolos, afastava-se da multidão e ia para as montanhas, para os lugares solitários, ele orava. Essa vida de Jesus era tão intensa que os discípulos o admiravam de uma forma extrema e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. O livro de Mateus, capítulo 6, nos dá as dicas de que como nós deveríamos orar. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7, é um texto bem conhecido, onde ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e o que bate, lhe será aberto. Esta ênfase na vida de oração, na verdade, é um projeto divino para o início da sua igreja. O aspecto redentivo de Cristo, a sua morte expiatória na cruz do Calvário, deu início a uma nova dispensação, conhecida como a dispensação da graça de Deus. E o Getsêmani ficava nas cercanias de Jerusalém, era o lugar preferido de Cristo, era o lugar secreto onde ele, ao enfrentar o seu ministério na parte mais difícil, mais cruenta, onde ele era mais criticado, era nas instituições da própria religião judaica, onde ele tinha as mais severas perseguições. E era costume dele, cada vez que ia a Jerusalém, afastava-se, ia em Betânia. Betânia ficava em torno de uns 7 quilômetros de Jerusalém, onde ele tinha lá os seus amigos Lázaro, Maria e Marta, onde ele tinha aqueles momentos de tranquilidade ao lado deles, mas logo após, ao sair de Betânia, ele se dirigia a Jerusalém antes de qualquer processo de estar envolvido com a comunidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que ele, nestes dias em que se aproximava o seu sacrifício, ele se afastou e ele foi como costumava. O texto diz aqui no capítulo 22, verso 39 do Evangelho de Lucas, ele foi neste momento crucial da sua existência, quando ele está pronto para ir para o Calvário, ele foi para esse Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse: fiquem aqui para que vocês não entrem em tentação. Os discípulos perceberam que o clima estava meio tenso, Jesus estava diferente, ele estava apreensivo. Eles nunca tinham visto Cristo desta forma, ele estava triste e angustiado. Aparentemente, eles então obedeceram, porque era costume que Jesus se afastasse por um tiro de pedra, coisa de 50 metros adiante, adentrando ao jardim do Getsêmani. É importante observar que o Getsêmani, chamado também conhecido como lugar da prensa do azeite, ali onde se operava o processo, ficava ali, naquele lugar, né, onde ele estava, um casebre, onde ele podia, então, naquele casebre, as pessoas que cultivavam azeitonas tinham ali uma moinha de pedra, de 2 grandes pedras, que extraíam azeite da oliveira, ao qual abasteciam a cidade. E diz a Bíblia que Jesus afastou-se, infiltrou-se e começou a suar sangue. Aliás, esse termo, suar sangue, está muito bem documentado na medicina como a síndrome da hematidrose, ou seja, o suar sangrento. Uma pessoa, quando está muito tensa, angústia na alma, ele sofre isso. E diz a Bíblia que naquele momento ele estava aflito. E na sua aflição, um anjo apresentou-se
para acalmá-lo, para lhe dar tranquilidade. E diz a Bíblia que ele, gotas grandes de suor de sangue, quase que impregnados em todo o seu corpo, caiu no chão. E a oração dele era o seguinte: se é possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não é possível, que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Aqui é que estava o grande drama. Fazer a vontade de Deus é o nosso tema hoje. Isso porque o Getsemane é uma figura da igreja. Lembre-se que Jesus, em agonia, e quando esperava que os discípulos orassem junto com ele, os encontrou adormecidos. Talvez nós estejamos numa letargia parecida. Muitas pessoas nessa época de enfrentamentos, de situações de decisões imediatas, elas estão quase que adormecidas, dormentes, diante de um momento que devia estar atento. E por incrível que pareça, pastor Edson, as pessoas entendem, pensam de uma forma errada que a vontade de Deus é algo difícil a ser feita, devido a essa expressão de Cristo no Calvário, porque ele suou sangue. Então dá a impressão que a vontade de Deus é algo difícil, complicado de ser feito, porque nós temos o exemplo de Jesus no jardim do Getsemane, que ficou em agonia quando ele estava em dúvida de fazer ou não a vontade de Deus. Olha bem, isto, na verdade, afetou de uma forma profundamente a mente dos cristãos, e que Paulo precisou escrever uma carta aos Romanos para explicar exatamente o que é essa vontade de Deus. E a vontade de Deus não é alguma coisa dolorosa. O foi para Cristo no Getsemane porque era um processo que ele estava fazendo para inaugurar um jardim. Você lembra-se bem que a queda do homem aconteceu no jardim. Sim. E agora o resgate do homem dentro do sacrifício expiatório de Cristo, agora também acontece no jardim. O jardim do Getsemane tem uma participação muito analógica ao Éden. Porque se no Éden o primeiro Adão caiu, no segundo Éden, que é o jardim do Getsemane, Jesus então passa a fazer as conquistas daquele Éden perdido. Então agora você observa que ele está pagando o preço do seu sacrifício. Aliás, abri apenas um parênteses: a expiação de Cristo, o sangue derramado, como disse 1 Pedro 1,18-19, diz que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro incontaminado, ao qual fomos resgatados de vossa vã maneira de viver. Está falando em 1 Pedro 18,19 que o sangue derramado de Cristo, ele tem uma valia muito especial no Getsemane também, porque não foi provocado por uma lança, não foi provocado pela coroa de espinhos, nem pelos açoites. O Getsemane foi uma implosão que aconteceu. Ele mesmo, naquela agonia, ele dá o seu sangue. A hematidrose é muito bem documentado nos anais da medicina como um processo de estresse muito profundo, quando a pessoa então sua sangue. Já aconteceu alguns casos na história do mundo, mas no de Cristo foi realmente o sinal de que ele estava oferecendo a sua própria vida. De modo que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, eu quero chamar a atenção para vocês da forma como ele começa. Parece que eu vejo Paulo se colocando de joelhos, até implorando para os irmãos entenderem o princípio. A vontade de Deus não é alguma coisa dolorosa hoje, é o melhor para a nossa vida. Amém. Então precisamos apenas conhecer. Nós precisamos duas coisas com relação à vontade de Deus. Primeiro, nós precisamos conhecê-la. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a obedecer essa vontade. Então vamos ler o texto de Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Preste atenção, olha que Paulo está se referindo ao sacrifício vivo que era colocado no altar do templo ou do tabernáculo antes de ser ofertado no propiciatório. Então nós já temos um sumo sacerdote que ofereceu o seu sacrifício. Portanto, o nosso sacrifício deve ser voluntário,
como diz o apóstolo Paulo, que a morte de Cristo passa a ser a nossa morte, mas a sua vida também passa a ser a nossa vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Então, neste aspecto, a gente precisa entender que este sacrifício está de acordo com Romanos capítulo 6, que diz assim: considerai-vos como mortos para o pecado. A pergunta é a seguinte: o que é estar morto em Cristo? Estar morto em Cristo é quando este sacrifício ele passa a ser vivo para Deus mediante a fé. Então, a morte de Cristo é a minha morte. O sangue de Cristo derramado por mim foi a minha vida, que ele se transformou no que eu era para que eu seja hoje, espiritualmente, o que ele é. Então, não tem esse negócio de dor, de sacrifício, de angústia para conhecer a vontade de Deus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, fique tranquilo. Vocês estão escondidos em Cristo. Por isso que ele diz em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Porque as coisas que são do alto são coisas elevadas, sublimes, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E como diz Efésios capítulo 6, diz assim, vocês estão assentados nos lugares celestiais com Cristo. Mas nesta vida, onde nós cultivamos também o nosso jardim devocional, que é o momento que nós devemos estar diante de Deus, devemos entender que a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, através de uma consagração, você consagra a tua vida, você chega no momento devocional, elevando as suas mãos para o Pai, levantando o teu coração para a verdade do Evangelho, e assim você considera o sacrifício vivo, santo, né, e agradável a Deus, que é o nosso culto, o vosso culto racional. Paulo estava dizendo, essa é a forma inteligente de você adorar, considerando que Cristo, nosso sacrifício, já morreu e, no entanto, hoje nós não precisamos mais. Podemos sim estar mortos figurativamente como pecado, que um dia estávamos vivendo a vida outrora, mas agora vivos para Deus. E aí Paulo fala uma coisa muito importante para a gente compreender o processo da vontade de Deus. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha só, fala de experiência empírica, de posicionamento de pessoas que vão estar sendo satisfeitos com o resultado. Para que experimenteis qual seja, olha aqui o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável vontade de Deus. Sim, pastor, tudo isso é muito bonito, mas como é que eu conheço? Como é que eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida? E tem pessoas, pastor Edson, que vão para as montanhas. Tudo bem, né? Isso é um desejo. Eu já fui algumas vezes. Tem pessoas que vão. Não importa onde você vai construir o seu jardim, né? Mas se você vai para um determinado local para orar, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é o seguinte: Senhor, me dá sabedoria. Nós temos falado aqui muito tempo isso. Sim. Me dá sabedoria, e essa sabedoria vai te facilitar para você conhecer a vontade de Deus. E você então deve orar: Senhor, eu não somente quero conhecer a vontade de Deus, mas experimentá-la. Deixa eu falar para você, meu ouvinte. Você gosta do que faz e ganha dinheiro com isso que você faz? E você faz isso com prazer e tem vontade de fazer cada vez com mais perfeição? Pois bem, essa é a vontade de Deus, porque é isso que está escrito em Romanos capítulo 12, no contexto deste texto que Paulo falou. Então preste atenção, você que está aí ligadinho com a gente. Conhecer a vontade de Deus é exercer o teu dom. O teu dom maior. Sempre que a gente tem várias habilidades. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, no versículo 3, 12:3, na sequência do que ele disse: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu.
Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Depois dele falar que em Cristo nós somos únicos, como um corpo se manifesta, por exemplo, o meu braço tem conexão com a minha cabeça, é óbvio. Você não vai encontrar um braço andando sozinho pela rua, tá? Tudo tem um comando, que é o cérebro. Aí Paulo está dizendo que nesta unidade que nós somos, Deus distribui habilidades, capacidades individuais para cada membro. Aí por isso ele diz, no versículo 5, no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, olha só, segundo a graça que nos é dada, então ele fala aqui da profecia, da medida da fé, porque ele diz aqui no versículo, diz que tudo deve ser pela fé. Ele fala de dons. Agora, é importante perceber que é uma confusão isso dentro da igreja cristã, porque as pessoas acham que dons são apenas dons carismáticos, dons espirituais, relacionados à metafísica, onde Deus atua no mundo espiritual, mas não. Existem, na verdade, mais de 11 dons. Esses 12 dons em Coríntios refere-se a dons espirituais, mas o livro de Romanos fala de dons pessoais, habilidades naturais, capacitação, em outras palavras, aptidões naturais que você tem. Porque ele depois diz assim, ele diz que nós devemos alegrar-se com isto, com as habilidades. Não vou ler todo o texto, que ele é bem complexo, mas você pode ler com bastante tempo, onde fala sobre os dons da administração. Então, se você está exercendo, fazendo alguma coisa profissionalmente, e que você sente prazer nisso, meu amigo, essa é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para que você permaneça? Continue se aprimorando nessa vontade. Continue se especializando. Tenha realmente o desejo no coração de aprimorar o seu dom, a sua habilidade. Esforce-se para isso, para que você experimente que é isso que Deus quer. E quando você está, a pior coisa do mundo é fazer uma coisa que você não gosta. Sim. Agora, quando você faz algo que você gosta, então você está experimentando a vontade de Deus para a sua vida. Essa realmente é a tua oração. Quando você diz, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, então, muito bem, aprenda a fazer isso. E se Deus te deu capacidade para ser um empresário e você tem vontade de investir na sua vida, se você tem um trabalho como fazer uma faculdade, fazer um estudo, se aprimorar, essa é a vontade de Deus. Você não tem que chegar e falar assim, será que é da tua vontade, Senhor? Já está relatado na Bíblia que é a vontade. É interessante esse assunto porque, principalmente os cristãos, não sabendo disso, tem gente que pensa, fazer a vontade de Deus é fazer a obra de Deus, eles confundem esse lado, né? Tem isso também, né? E por isso que daí a pessoa fica numa paranoia. Então tem gente, por exemplo, que acha que fazer a vontade de Deus é ter um carguinho na igreja, né? Olha, isso aí esse é um engano. É um engano. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Deus não está interessado naquilo que você faz para Ele, mas naquilo que você é para Ele. Amém. O fazer para Deus é uma consequência de quem é. Eu não fui pastor a minha vida toda. O meu chamado aconteceu aos 19 anos. E depois eu trabalhei durante muitos anos fazendo o que eu sempre gostei. Por exemplo, hoje eu trabalho como artista plástico, como escritor. Tenho várias atividades na minha vida além daquilo. Pastorado para mim não é profissão. Para mim é vocação, é ação. Aliás, se fosse, diz a Bíblia, de graça recebestes e de graça dai. Então, o pastorado não se cobra. O pastorado não se ganha dinheiro. Ninguém fica rico por ser pastor, né? Bom, eu não quero falar isso com muita ênfase, porque, infelizmente, tem uns que ficam aí mesmo. Mas a gente não está aqui para julgar o comportamento de ninguém. Mas no sentido é o seguinte, um pastor verdadeiramente, ele abraça a causa pela vocação, não como profissão.
Exatamente. Queridos, você está ouvindo aqui um esclarecimento para fortalecer a sua vida espiritual, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Eu estava observando aqui, o senhor leu aqui o Evangelho, o senhor leu Lucas, a gente vê aqui também em outros aqui, por exemplo, o senhor leu Lucas. E em Mateus ele fala também nesse momento de Jesus, e porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas no fundo, se a gente não entender isso aqui, na realidade a gente quer fazer a vontade da gente, né? Mas a vontade de Deus é muito melhor, e por isso é importante entender isso, né? É nesse processo entre a vontade de Deus e a vontade humana, porque há muitas coisas, por exemplo, que não está relacionado à vontade divina. Por exemplo, existe a vontade permissiva e a vontade geral de Deus. Por um aspecto, quando você fala da vontade permissiva, são aqueles caminhos do teu negócio que você está pensando, numa ação, ou um chamado para o ministério, ou coisas nesse sentido, que elas são uma linha tênue entre aquilo que Deus já determinou e aquilo que é. Por exemplo, há um engano uma coisa muito equivocada, quando as pessoas dizem, mas será que é a vontade de Deus que eu me relacione com essa pessoa, no campo sentimental, vamos assim dizer? Né? A gente tem que entender que existe a vontade permissiva, porque às vezes a pessoa casa, envolve-se no seu relacionamento, que embora sejam cristãos, não há pactuação de sentimentos, não há gostos totalmente estranhos e diferentes. Aí é que é necessário que haja uma busca maior para que haja afinidade ou emoções que se coadunem. Bom, mas isso aí é muito subjetivo. Então, a vontade permissiva de Deus é uma coisa que é dada ao nosso coração mediante a própria promessa divina de estarmos contentes, de estarmos realizados em qualquer situação. Quando não há essa alegria, aquilo que espontaneamente brota em nós, de agirmos com relacionamentos, quando nós somos totalmente angustiados diante daquela circunstância, então isso não é a vontade de Deus. Inclusive, a gente percebe assim, que tem muitas pessoas elas servindo a Cristo, mas assim, ela não é feliz, né? Por causa disso aqui, né? Porque às vezes ela se torna, eu sempre falo, às vezes tem pessoas que se tornam um religioso, né? E ele não tem uma essência com Deus. Então isso também, muita gente tem sofrido, né? Porque por questão de ética, a gente não fala nomes aqui, mas há muitas religiões, elas oprimem as pessoas, né? Parece um comando humano, na realidade, querendo oprimir ou até obrigar certas coisas. Né? Porque dentro do contexto que nós estamos falando para cristãos. Certo. Né? Precisamos compreender, então, que esses cristãos, eles precisam, primeiramente, entender que a vontade de Deus não está em encontrar a felicidade a não ser no próprio Deus. Então, quando você é uma pessoa bem resolvida na sua vida, você é feliz com Deus. Amém. E porque você é feliz com Deus, as outras coisas se adequam à sua realidade. Que lindo, né? Eu vou ler aqui, achei aqui o que eu queria. Mateus 26, é a mesma coisa que o senhor falou, mas para a gente orar para o povo, vou ler no outro evangelho, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Que era o costume dele, diz no outro evangelho. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito, que é o que o senhor já explicou. Verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha a oração de Jesus, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Esse lado, precisa entender bem o seguinte, todos nós passamos por esse processo de, às vezes, ficarmos em dúvida com relação a uma situação difícil que vamos passar, se é da vontade de Deus
que passemos por aquela situação. Mas para isso, precisa se entender e compreender que o processo maior da vontade de Deus em nossa vida é um contentamento interior, e que nós não iremos, em momento algum, ter dúvidas com relação a isso. Aliás, se nós temos que ter dúvida, devemos duvidar das nossas próprias dúvidas com relação a se este é ou não o processo. O grande problema de Tiago e João é que eles estavam mais perto. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais perto, e Jesus precisava da companhia deles. Ele tinha necessidade, e que eles também entendessem o processo. Porque nós, além de conhecer a vontade de Deus, precisamos aprender a obedecer. Porque no momento, o processo de Cristo era o sacrifício. E lá na frente, eles não entenderam na hora, mas lá na frente, você vai ver um Pedro amadurecido, compreendendo realmente, até o processo de negação que ele teve, foi um processo que aconteceu na sua própria vida, e ele então pôde escrever aquelas cartas maravilhosas, 1ª e 2ª Pedro, que vem dizer, que vem salientar, que estiveram com Cristo, participaram com Ele e entenderam o processo do que é ser a vontade de Deus. Amém. Nós vamos orar, mas antes eu quero encerrar com 2 salmos aqui. O Salmo 40, verso 8 diz: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Acho sensacional, pastor, essa linguagem, que tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Sim, porque se você, por exemplo, faz uma coisa que gosta, se relaciona com quem você ama, trabalha com pessoas que estão ao teu lado, você está no centro da vontade de Deus. E, meu amigo, fazer a vontade de Deus é deleite. Maravilha, né? É muito mais do que obrigação ou medo, né, de que alguma coisa, se eu não fizer, Deus vai fazer isso, aquilo. Aliás, tem uns chavões no meio evangélico assim: olha, cuidado, você está fora da vontade de Deus. Olha, se eu estou fazendo o que eu gosto, e a Bíblia diz que se eu fizer o que eu gosto dentro da minha vocação, dentro do meu dom, tá? Porque tem coisas que eu gosto e não devo fazer. Mas tem coisas que há uma coisa que são aptidões em mim, próprias em mim, da minha essência, e se eu faço isso, eu não tenho por que ter dúvidas com relação a isso. Exatamente. O outro salmo aqui, o Salmo 143, verso 10, diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. E eu encerro, agora é Mateus, uma parte da oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí fecha com chave de ouro, né? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este banquete de sabedoria, te agradecemos porque quem está ouvindo certamente o Senhor Espírito Santo está fazendo entender a revelação desta palavra, o ensinamento de hoje. Fortaleça a fé de todos que nos ouvem, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todos os ouvintes, aqueles que nos ouvem ao vivo pelo rádio, aqueles que vão ouvir essa gravação no nosso canal no YouTube, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre esta casa e esta família, e te apresento todos os pedidos de oração que chegou agora, Pai, os mais diversos, que tu está vendo muitas pessoas desesperadas, precisando até de um milagre, e nós pedimos: Senhor, entra com ação para agir, para fazer este milagre. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do ouvinte que entendeu a palavra e que hoje está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, e ele quer participar da vontade do Senhor, fazer a tua vontade, estar de fato no centro da tua vontade. Abençoa os teus filhos e filhas, abençoa todos os ouvintes, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente querida, é o seguinte, hein? Queremos agradecer a você pela audiência e agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Agente de Deus são pessoas
que ouve a gente, nos acompanha, seja no presencial, seja à distância, seja pelo rádio, internet, e você deseja voluntariamente semear uma oferta. Se Deus está te chamando hoje para fazer isso, e a sua oferta vai fazer com que a gente continue aqui com esta 1h30. Já estamos há 17 anos e 6 meses nesse projeto aqui, e milhares de pessoas têm sido abençoadas. Então, se você pode ainda hoje, para fechar o mês, ainda hoje você puder semear, você é muito bem-vindo. A gente agradece de coração a todos os apoiadores, você que tem fé para semear a sua oferta dentro daquilo que você pode, quer abençoar. Então, que Deus te prospere, porque também tem na Bíblia, pastor, que é normal você contribuir com amor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas tem gente que tem um dom também até de contribuir, que ele contribui além do normal, né? Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Tá vendo, pessoal? Tá aqui com o mestre aqui, Pedro Luiz Almeida, mestre na palavra aqui. Gente, pastor, suas considerações finais? E o mês que vem, se Deus permitir, a gente volta, que é amanhã, né? Amanhã estaremos mais uma vez comentando aqui e falando da palavra de Deus. É uma alegria sempre estar por aqui e que Deus te abençoe, que você tenha nesse final de semana grandes expectativas e grandes realizações em Cristo. Lembre-se, faça a vontade de Deus. Hoje você teve a oportunidade de conhecê-la. Pratique a vontade de Deus, exerça a vontade de Deus e você será imensamente feliz. Gente amada, é o seguinte, hoje então, dia 30, só para repetir aqui, para você que ligou o rádio agora, hoje, quinta-feira, dia 30, às 3 horas da tarde, pastor Edson, pastora Eva, nós estaremos nesse endereço aqui, ó, ministrando uma palavra no presencial nesse endereço, anota aí, Rua São José dos Pinhais, número 295. Rua São José dos Pinhais, número 295, bairro Sítio Cercado. Hoje, às 3 da tarde, vamos orar, vamos ungir as pessoas com um azeite da unção no presencial. Então, vai ser bênção. Se você pode estar com a gente, venha, aproveite a oportunidade, que o mês está acabando e hoje é quinta-feira. E toda quinta a gente está lá e hoje é um dia especial, tá bom? Um abraço a todos que fizeram aniversário nesse dia 30, né? Hoje está fazendo aniversário, ou fez aniversário no mês de junho. Que Deus te abençoe, Deus te prospere, que a abundância de Deus venha sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.